tem sido interessante essa observação de onde é que vem cada um aí dos nossos participantes. Bom, vamos lá. Pessoal, o que a gente tinha conversado aqui era sobre... A ideia seria mais sobre unidade de conservação. Aí alguém, que eu não me lembro quem foi, num determinado momento, numa dessas redes sociais aí, pediu, fala alguma coisa sobre concessão de parque e tal. Então eu peguei uma dissertação de mestrado, que eu fui orientador, da Beatriz Paulo de Frontin, que é a Bia, que ela fez uma dissertação muito interessante sobre concessão de parques, concessão de unidade de conservação. Ela ficou mais voltada para a área de parque e fez um estudo assim, bem interessante sobre Minas Gerais, porque Minas Gerais já há muitos anos que tem essa filosofia. E, pois é, até já vi aqui a nossa colega falou. Então, eu botei essa dissertação de mestrado aí da Bia, que eu acho que é a Lúcia Roxana, que eu acho que esse trabalho da Bia é um trabalho bem interessante e merece ser divulgado. É claro que ele já está um pouco desatualizado, porque tem 2 anos, mas, de qualquer maneira, assim, a ideia básica dele é bem interessante, bem atual, e ela fez um estudo muito bom sobre isso. Bom, assim, o que a gente precisa... aliás, a Fabienne, nossa valorosa monitora aqui, está com uma coleção de DVDs que eu emprestei para ela sobre Verdade. Parques nacionais nos Estados Unidos. Quem tiver a oportunidade de ver acesso a essa coleção, uma coleção bem interessante, chama America Best Idea. Então, são 6 DVDs que ela já colocou ali na tela, sobre a história dos parques nacionais nos Estados Unidos. É bem interessante, muito didático, muito útil. Acho que vale a pena ver. Bom, então, o que eu quero tratar aqui com vocês é o seguinte: é claro que a maioria das pessoas aqui já tem alguma formação nessa área, a gente não precisa... Estou vendo aqui que temos professores e tal, então isso, para mim, é um motivo de muito orgulho poder ter essa presença aqui ajudando e a gente trocando ideia. O primeiro ponto assim, que a gente precisa entender é que essa ideia de áreas protegidas, né, como a gente hoje tem o SNUC, né, a ideia de áreas protegidas é uma ideia que não é muito recente, é uma coisa que já existe há muitos anos, mas, normalmente, a proteção das áreas era uma proteção com vistas muito mais vamos dizer assim, reservar alguns espaços para que a nobreza pudesse utilizar, principalmente como campos de caça, né? Então, isso era uma coisa comum, aqueles campos de caça e tal. Como os nobres eles precisavam de ter os animais para serem caçados, né? Precisavam, portanto, que as florestas e tudo mais tivessem boas condições. E essa, vamos dizer, é a ideia inicial que criou essa noção de espaço protegido. E aí tem um fator curioso, é que essa ideia de espaço protegido, quando ela se iniciou, ela era muito vinculada com uma noção de você recortar um pedaço que se julgasse que fosse ambientalmente relevante, e esse pedaço ficaria meio que recortado, meio que separado das demais áreas
do país. Eu fui recentemente, não, uns 3 ou 4 anos atrás, talvez 5, eu tive a oportunidade de visitar a Costa Rica, que é considerado um lugar com muitos parques, os parques muito bem cuidados. Mas há uma coisa curiosa na Costa Rica, que é o seguinte: de fato, eles têm vários parques, não é? Parques até, na sua maioria, muito bem administrados, são parques realmente de excelente qualidade, mas a gente não vê, fora dos parques, muitas áreas protegidas. Então, é como se os parques estivessem cercados por agricultura, né? Agricultura dos mais diversos pontos, pelo menos nas partes da Costa Rica que eu vi, né? Embora seja um país pequeno, mas eu não passei lá uma semana, então não deu para ver assim grandes coisas. Mas, em geral, são áreas que ficam rodeadas por agricultura, ficam rodeadas por agricultura e eles vão, assim, é como se fossem recortes. Essa ideia hoje é uma ideia que já tem sofrido críticas, porque se trabalha mais com a noção de defesa de ecossistemas e não propriamente de pequenas áreas. Já falei aqui, os que tiveram oportunidade de participar de outras sessões já viram. A gente tem, do ponto de vista internacional, por exemplo, uma convenção muito interessante, que é a Convenção de Ramsar, que é a proteção de áreas úmidas destinadas a espécies migratórias, que, de fato, tem essa ideia de proteção de habitat, de ecossistema, e não propriamente de um lugar ou outro, né? Então, a lei do SNUC, ela procura trabalhar com essa noção de proteção de ecossistemas e não apenas daquilo que era a ideia tradicional, que era espaços relevantes, espaços que tivessem belezas exuberantes ou fauna e flora exuberante. Hoje o conceito é mais amplo e a gente pode ver isso, por exemplo, nessa ideia de corredor ecológico, né, que é uma maneira de você tentar fazer as vinculações entre diversas áreas protegidas e que aquelas espécies, tanto da flora como da fauna protegidos, possam ter aquilo que se chama de sustentabilidade, né? Porque se uma área que a gente protege, é muito comum a gente ver isso, às vezes há muita polêmica, muita luta, que você diz assim, não, porque tem um fragmento de Mata Atlântica, hipoteticamente, no meio de Copacabana. Então, a questão é saber o seguinte: se aquele fragmento, se aquele pedaço pequeno, se ele tem capacidade de sobrevivência, se ele tem capacidade de resistir àquelas pressões todas, de efeito de borda, essa coisa toda. Então, esse é um ponto importante, porque muitas vezes nós já temos áreas que, infelizmente, não têm mais nenhuma capacidade de sobrevivência, não tem mais nenhuma capacidade de continuar existindo como uma área protegida, como uma área ambientalmente valorosa, né? Principalmente nas cidades. Bom, então, essa ideia geral, né, que essas áreas protegidas eram áreas protegidas, normalmente eram protegidas para proteção de campos de caça. E aí, eu não sei se já perceberam, se já prestaram atenção, que quando nós tivemos na Revolução Francesa, uma das reivindicações do povo, lá na época da Revolução Francesa, era que fosse assegurado vamos dizer, ao terceiro Estado, aos homens do povo, aos camponeses, lá, ao sans-culotte, que fosse assegurado a essas pessoas
o direito de caça. Isso foi considerado isso seria um direito humano importante que o pessoal lutava lá para ter, que era o direito de caça. Por quê? Porque muitos daqueles pequenos agricultores, daqueles pequenos homens do campo, pequenos proprietários rurais, eles sofriam muito, porque às vezes abatiam um animal, porque entrava numa floresta real ou da nobreza para pegar frutas, para pegar um animal para alimentação. Então, essa questão foi feita assim. E um detalhe curioso é que, modernamente, dentro do sistema de meio ambiente francês, lá do Ministério do Meio Ambiente da França, para nós assim é meio estranho, mas os clubes de caça fazem parte da estrutura lá do Ministério do Meio Ambiente de proteção ao meio ambiente, porque lá eles entendem que os caçadores têm vamos dizer assim, têm essa vocação de proteção da natureza. Esse é um ponto super polêmico, porque tem um grupo que diz assim, não, nós somos contra a caça, porque a caça prejudica a natureza, porque mata os animais e tal. Mas os caçadores, o argumento deles é o seguinte, olha, como a gente gosta de caçar, para nós é importante que os animais continuem a existir, porque se eles se extinguirem, nós não temos mais caça. Então, nós somos favoráveis à caça, vamos dizer, controlada. Para nós, aqui no Brasil, esse problema, teoricamente, não se coloca, porque a caça é proibida. Então, nós não temos essa discussão, acho que não vale nem a pena também a gente, dentro desse espaço aqui, discutir se é a favor ou contra a caça, mas é apenas para chamar essa atenção. Mas lá no século XIX, fim do século XIX, começou esse movimento de construção de parques, né? Do que hoje a gente chama de parques. Então, foi construído parque na França, lá na floresta de Fontainebleau, foi criado um parque. Nos Estados Unidos, os famosos parques de Yosemite e Yellowstone são parques bem antigos, né, centenários. E na África do Sul também, né, o Parque Kruger, ele foi criado lá na África do Sul, também já é um parque centenário. Hoje, na verdade, esse Parque Kruger é um parque até, vamos dizer assim, binacional, porque parte dele também hoje, de alguma maneira, é compartilhada com Moçambique. Na América do Sul, que é a nossa da região que a gente está, o primeiro parque nacional que foi criado na Argentina, o Parque Nahuel Huapi, que fica na Patagônia, e nós tivemos aqui no Brasil o Parque Nacional de Itatiaia, que foi criado em 1937, mas ele, na verdade, ele foi criado sobre uma base já existente, que era a Reserva Florestal de Itatiaia, que na época era como se fosse um braço administrativo do Jardim Botânico, né? O Jardim Botânico ele era responsável por essa Reserva Florestal de Itatiaia. Mas a ideia da Reserva Florestal de Itatiaia era uma ideia de desenvolvimento agrícola, não era uma ideia de parque. O parque veio depois porque os projetos agrícolas não deram certo, né? Eles partiam do pressuposto que, como Itatiaia era uma região alta e com clima ameno, que seria possível, então, reduzir ambientes europeus naquela região e, com isso, criar um desenvolvimento agrícola que é como eles pensavam naquele tempo. Isso não deu certo. Bom, quando nós começamos aqui, a gente falou naquela ideia de que os parques partiam da ideia de um recorte na natureza e esse recorte, então, ficaria lá protegido, né? Por quê? Porque havia isso houve todo um pensamento filosófico, nos Estados Unidos, por exemplo, os grandes pensadores disso foram o que eles chamavam de transcendentalistas, né? Os transcendentalistas eram uma corrente
filosófica meio esotérica, e Emerson e também o Henry David Thoreau, Thoreau, como queiram. A ideia deles era que havia uma espécie de uma natureza intocável. Não é? Então, quando eles partiram para a criação desses parques, a ideia era que havia uma natureza intocável e essa natureza deveria ser protegida dos seres humanos, porque nós iríamos, vamos dizer assim, prejudicar a natureza, porque seria da nossa essência ir contra a proteção do mundo natural. Só que, claro, a gente não pode julgar os acontecimentos do século passado ou antes disso com a mentalidade que nós temos hoje em dia, porque senão complica. Nós temos que ver as coisas de acordo com o pensamento da época. Então, no pensamento daquela época, não é? Que eles não consideravam, por exemplo, no caso dos parques da Califórnia, né? Eles não consideravam que aquelas áreas eram habitadas, por exemplo, por povos indígenas. Então, lá quando implantaram aqueles parques, simplesmente retiraram os indígenas da área, porque a ideia é que a natureza teria que ser preservada sem a presença de pessoas. Não é? Esse movimento, vamos dizer, do fim do século XIX, segunda metade do século XIX, de proteção da natureza com esta finalidade, era uma finalidade muito mais até estética, ele aconteceu também no Brasil. Não é? O Brasil também passou por esse período, e o grande, vamos dizer assim, o grande marco desse tipo de pensamento é a construção da Floresta da Tijuca, que é uma floresta totalmente artificial. Ela foi construída por meia dúzia de pessoas, é um trabalho muito longo, liderado pelo Major Archer, que foi o encarregado disso, porque na região onde hoje está a Floresta da Tijuca eram os primeiros cafezais que existiam no Brasil. Esses cafezais foram se tornando não produtivos, a região foi ficando muito abandonada e ali existiam os principais mananciais de água da cidade. Então, a cidade do Rio de Janeiro ficou com dois problemas. Problema um, era aquela região toda careca, porque os cafezais já não estavam mais, a floresta primitiva não estava mais, e isso acarretava também dificuldade para o abastecimento de água da cidade do Rio de Janeiro. Veio esse projeto de construção da Floresta da Tijuca, e hoje a Floresta da Tijuca está aí, assim, nem todas as pessoas, e hoje até um parque nacional, né? O parque nacional mais visitado no Brasil é o Parque Nacional da Tijuca. Em segundo lugar, o Parque Nacional de Foz do Iguaçu. Mas as pessoas não se dão conta que ali, que a Floresta da Tijuca é uma floresta artificial, artificial no sentido de ter sido plantada, né? As plantas que estão lá, sem dúvida alguma, não tem nenhuma planta fake, mas elas foram plantadas ali, e essa foi a maneira como ela aconteceu. Bom, esse Parque Nacional, houve uma convenção Interamericana de Proteção da Flora e da Fauna, que é de 1940. Essa convenção, ela mais ou menos tentou fazer que em todas as Américas fossem criados parques e fossem estabelecidos mecanismos de proteção da natureza, e, de fato, o Brasil cresceu muito a quantidade de parques, etc. Né? Já em 1934, no primeiro Código Florestal Brasileiro, havia a previsão
da construção de parques nacionais, né? Nacionais, estaduais ou municipais, né? Quando eu falar parque nacional, peço a gentileza que entendam ou como parque estadual, ou como parque municipal, praticamente é a mesma coisa. Já em 1934 havia essa previsão. O Brasil criou alguns parques nacionais, mas aí eu chamo a atenção de vocês para um fator interessante. Os primeiros parques nacionais no Brasil foram criados praticamente em áreas montanhosas. Por quê? Porque quando você cria um parque numa área montanhosa, você tem menos problema com o proprietário, com o agricultor, com cidade, etc., porque o parque está lá em cima do morro, dificilmente vai ter alguma atividade econômica ali relevante. Se a gente pegar, por exemplo, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, né, onde está o Dedo de Deus, aquelas montanhas todas maravilhosas, mas aquilo ali é uma serra danada e pouca coisa tem de área baixa dentro daquele parque. O Parque Nacional de Itatiaia, mais ou menos a mesma coisa, também todo ele, no caso do Parque Nacional de Itatiaia, são nos campos de altitude. Então, essa característica, ela ficou muito marcada, né? Os primeiros parques nacionais brasileiros, em geral, eles eram nessas áreas de montanha, né? Aqui pela região sudeste, não havia grande construção desse tipo de parque. Até o Parque Nacional da Tijuca aqui deve ter sido uma das únicas coisas que o Jânio Quadros fez no governo dele, porque foi um governo tão rápido que não deu tempo para muita coisa, mas o Parque Nacional da Tijuca ele criou. Mas nós tivemos uma segunda onda de parques. Bom, aí depois os parques nacionais eles entraram através do artigo 5º do Código Florestal, a Lei 4.771 de 1965, que foi essa lei foi revogada pela Lei 2.651 de 2012, que atualmente substitui o Código Florestal. Mas o artigo 5º lá dos parques nacionais, ele foi revogado antes. Ele foi revogado pela lei do SNUC. Então, aquilo do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Então, aquilo que era uma coisa que estava contida dentro do Código Florestal saiu dali, ganhou uma lei própria. Essa lei, então, ela tentou, vamos dizer assim, congregar todas as unidades de conservação que existiam no Brasil e de forma que elas se constituíssem num conjunto estruturado, harmônico e, de certa maneira, organizado. Mas, assim como o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação ainda é muito mais vamos dizer assim, um desejo do que propriamente uma situação de fato, porque ainda falta muita coordenação, falta muita estrutura e, principalmente, recurso financeiro, porque você não pode manter essas unidades de conservação todas sem recurso financeiro, daí ter surgido essa história das chamadas concessões. Esse é um dos pontos da discussão que nós temos aí com relação às unidades de conservação. Em linhas gerais, né, grosseiramente, existem dois modelos de unidade de conservação, dois grandes padrões de unidade de conservação. Um é a unidade de conservação chamada de proteção integral, o outro, grande bloco, é a unidade de conservação de uso sustentável. Essa unidade de conservação de uso sustentável, ela, de certa maneira, ela responde, esse grande bloco de unidade de conservação, de certa maneira, eles respondem às críticas que eram feitas ao modelo tradicional
de unidade de conservação. Porque lembra que o que a gente tinha falado aqui há poucos momentos atrás é que a ideia básica que deu origem essa ideia de proteger áreas era tirar as pessoas e uma natureza intocada. Então, havia muita reclamação daquelas populações tradicionais que estavam em áreas que tinham sido decretadas como parques ou áreas protegidas, porque eles tinham que sair. Então, eu tenho um livro aqui que é interessante, que é um livro que se chama, é um livro escrito em inglês, ele se chama Protegendo Pessoas em Áreas Protegidas. Então, vários grupos de populações tradicionais reclamando que, quando eram estabelecidas áreas de proteção, eles passavam, então, a ser obrigados a sair. A ideia de unidade de conservação de uso sustentável é que você possa manter áreas protegidas com pessoas no seu interior. No caso brasileiro, isso tem muito a ver com aqueles movimentos feitos pelo Chico Mendes, lá no estado do Acre, também, de certa maneira, a ex-ministra Marina Silva, ainda que mais jovem, também, na época, também participou desses movimentos, e várias outras comunidades. Então, a ideia qual era? Se existe uma floresta, se essa floresta está em pé, e a população está dentro da floresta, significa que essa população, ela, ao utilizar os recursos florestais, ela faz numa escala que não é uma escala que chegue a colocar em risco aquele bem ambiental protegido, e, portanto, não há nenhuma incompatibilidade entre ter aquelas pessoas e fazer a proteção do meio ambiente. Então, essa área, essa chamada grupo de uso sustentável, é uma contribuição interessante que o Brasil tem dado aí nessa área, né, desse sistema de proteção de diversidade biológica, e é uma coisa mais moderna do que outras ideias com relação a limpar as áreas para que não possa ficar populações, e há muito atrito entre populações tradicionais, populações indígenas e grupos de proteção da natureza, grupos ambientalistas. É mais comum do que parece atritos entre essas visões diferentes do que de como se faz, de fato, a proteção da natureza, dos recursos naturais. Muito bem, então, os parques que estavam lá no artigo 5º, eles saíram, hoje estão dentro desse grupo de proteção integral, e aí tem uma diferença importante, que a gente precisa, é importante que a gente tenha claro a existência dessa diferença, entre conservação e preservação. De maneira geral, o direito brasileiro ele é conservacionista. O que significa o direito ser conservacionista? É que ele admite a utilização dos recursos naturais, desde que você não saia com uma motosserra e acabe com tudo. Então, que você consiga usar daquilo que se chama hoje de uma maneira sustentável, embora essa expressão sustentável ela seja uma expressão que, ao longo dos anos, ela está se esvaziando, ela está meio que perdendo sentido, porque tudo é sustentável, se tudo é sustentável, nada é sustentável. Mas a ideia da conservação é essa. E a conservação, ela engloba a preservação. A preservação é a utilidade econômica zero do recurso natural. Tá certo? É apenas utilização indireta. Então, a conservação é a utilização direta,
a preservação é a utilização indireta. O parque, por ser uma área de proteção integral, o parque, então, é eminentemente preservacionista. Não é possível a utilização direta dos recursos naturais dentro de um parque nacional, estadual ou municipal. É claro que isso não impede que ali tenha um cidadão vendendo um cachorro-quente, que tenha um pequeno hotel, etc., porque também uma das finalidades dos parques, além do aspecto da preservação, e aí existe uma coisa que se chama plano de manejo, zoneamento do parque, onde você fará, através de estudos, você vai definir quais são os usos permitidos em determinadas áreas daquela estrutura. Então, num determinado lugar do parque, é uma área, é o que eles chamam de zona intangível, não pode ter ninguém lá, não pode fazer excursão, não pode coisa nenhuma, outras áreas podem. Não é? Essa é a ideia, então, do parque como um instrumento de preservação ambiental. Não é? É diferente, por exemplo, quando a gente tem essas áreas de uso sustentável, nas quais a conservação é o mote dessas áreas. Então, um exemplo típico, a área de proteção ambiental, exemplo típico de uma unidade de conservação do grupo de proteção, do grupo de uso sustentável. Embora eu, pessoalmente, ache até que uma APA, né, área de proteção ambiental, ainda que seja reconhecida como uma unidade de conservação, ela é muito mais um instrumento de zoneamento do uso do solo do que propriamente uma unidade de conservação, porque a APA, ela praticamente, quase sempre, praticamente toda ela é privada, nem sempre ela está em zonas totalmente rurais, há muita APA, a APA de Petrópolis, por exemplo, tem até tem boa parte da cidade de Petrópolis. Então, eu entendo mais como um zoneamento do uso do solo do que a comunidade de conservação. Mas isso é a minha opinião, é apenas uma opinião. Do ponto de vista legal, a APA é considerada como unidade de conservação do uso do grupo de uso sustentável, e se amanhã alguém for fazer um concurso, uma coisa qualquer, vai ter que dizer, é unidade de conservação. Tá? Então, a ideia do parque, né, como eu tinha falado, ela parte dessa ideia de recortar um trecho, depois esse recortar um trecho se ampliou, e tanto que se criou uma coisa chamada zona de amortecimento, que são áreas que ficam à volta dessas unidades de conservação, cuja, vamos dizer assim, cuja ideia principal é fazer com que, vamos dizer, o ecossistema que está dentro da unidade, ele não é como se fosse uma zona de transição entre uma área livre e para a área, vamos dizer, submetida a restrições graves, como é o caso do parque. Não é? Sendo que no parque é importante a gente ter claro também que o regime jurídico do parque é um regime jurídico de direito público. Portanto, todas as áreas existentes num parque nacional são áreas públicas. Ah, professor, mas foi criado um parque nacional aqui perto de onde eu moro e tem um monte de terra lá que não foi desapropriada. É verdade. Essas áreas precisam ser desapropriadas. Se elas não forem desapropriadas, elas são áreas privadas e, portanto, são incompatíveis com o regime de parque. Ah, mas ela nunca foi desapropriada. Aí nós temos uma outra polêmica complexa, do ponto de vista jurídico, ainda não se tem uma decisão definitiva, que é o seguinte: o regime jurídico brasileiro, o regime jurídico constitucional brasileiro, ele não admite
que o Estado tome uma propriedade de alguém sem indenizar. Não é? A indenização no regime jurídico nosso, ela tem que ser prévia em dinheiro. Muito bem. A lei do SNUC não fala em desapropriação, ela apenas diz que no parque, ou na reserva biológica, ou nas outras unidades de conservação, que sejam, nas quais haja uma incompatibilidade entre o regime de direito privado e o regime do parque, tem que haver desapropriação. Mas ela não chega a dizer quem desapropria, qual é o tempo para desapropriar, não fala nada disso. Aí nós temos que ir para o decreto-lei, conhecido como Lei de Desapropriações, que admite a desapropriação para efeito de constituição de parques. Muito bem, está ótimo, isso não tem problema nenhum, mas esse decreto-lei ele fala em 5 anos como período período que tem o Estado, depois de ter feito uma declaração de utilidade pública para fim de desapropriação, ele tem 5 anos para ajuizar uma ação expropriatória, fazer um depósito, pedir uma liminar para se emitir na posse. Se ele não fizer isso, nesses 5 anos, então, depois de 1 ano, ele pode renovar esse decreto, ele tem mais 5 anos para desapropriar. Então, do ponto de vista prático, nós temos 11 anos entre a decretação de um parque e a desapropriação daquela área. Lá na lei, no decreto-lei que fala da desapropriação, diz o seguinte: se não desapropriar nesse tempo, o decreto caduca. Ou seja, aquela declaração de utilidade pública, ela desaparece do mundo jurídico, ela acabou, não há mais aquela utilidade pública. Bom, até aí está tudo perfeito, estaremos no melhor do mundo, não tem problema nenhum, está claro, a coisa está explicada. Só que a Constituição brasileira, lá no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3º, a Constituição diz que uma unidade de conservação só pode ser desfeita por lei. Muito bem. Então, a Advocacia Geral da União, por exemplo, ela sustenta a seguinte tese: uma vez criado o parque, só uma lei poderia decretar essa caducidade. Eu, pessoalmente, acho uma tese ousada, minha opinião. Por quê? Porque também não tem sentido que um cidadão passe a vida inteira com uma área dentro de um parque que, afinal de contas, o Estado não desapropria, ele também, aquilo não caduca, e o cidadão está ali naquela área sofrendo insegurança, ele não sabe se ele é o proprietário, se ele não é, se ele vai ser desapropriado amanhã, se ele vai deixar de ser desapropriado. Há uma desvalorização natural daquela propriedade dele, e isso gera um problema. Então, me parece que aí aquele outro assunto que ficou colocado, né, dentro do nosso chamamento aí para a nossa conversa de hoje, que é o chamado parque de papel. Afinal de contas, o que é um parque de papel? Parque de papel é um parque que foi criado, foi decretado, mas nunca foi implantado. Ele nunca foi, de fato, implementado. Porque, veja, aí existem algumas questões que a gente... Primeiro ponto, quer dizer, uma coisa importante que eu quero dizer aqui. Desde a Constituição de 1988 para cá, o Brasil fez um esforço enorme para criar áreas protegidas. Então, se a gente fizer uma análise estatística, nós vamos ver que aumentou muito o número de áreas protegidas no Brasil. Isso foi uma coisa positiva. A maioria dessas áreas protegidas, o crescimento da maioria dessas áreas protegidas, foi na região da Amazônia.
Por que foi na região da Amazônia? Porque, primeiro, precisa proteger a Amazônia. Segundo, existia uma coisa chamada PPG7, Programa Piloto, do grupo dos 7, né, na época, o G7 eram os 7 países mais ricos do mundo. O PPG7 deu muito dinheiro para o Brasil para implantar esses parques na Amazônia, da mesma maneira também que houve um grande crescimento de áreas indígenas. Isso é positivo, isso é uma coisa boa. Onde é que está um problema nessa questão? Nós precisamos, de fato, resolver essas questões do que se chama de regularização fundiária de áreas protegidas. Por quê? Porque boa parte desses parques, e principalmente e esse problema mais grave, nas unidades daquele chamado Grupo de Proteção Integral. Ali que é mais grave esse problema. Boa parte delas não foram regularizadas fundiariamente, ou seja, o Estado brasileiro criou as unidades de conservação e, ao mesmo tempo, ele não tem os recursos financeiros para implantar essas unidades de conservação. Tanto que a lei do SNUC, ela tentou, lá através do artigo 36, ela tentou criar aquela chamada compensação ambiental, que é uma briga danada, porque as pessoas dizem assim, professor, qual é a natureza jurídica da compensação ambiental? Então se criou uma celeuma. A compensação ambiental é tributo, a compensação ambiental é o que é, e ninguém sabe o que é a compensação ambiental, e eu vou dizer para vocês com toda honestidade, não pretendo aqui dizer o que seja a compensação ambiental, porque ninguém sabe, não sou eu que vou saber. Mas, no fundo, o que é a compensação ambiental? No fundo, é uma forma que o Estado criou, uma forma legal, é uma obrigação legal para ajudar a financiar as unidades de conservação. Então, qual é a natureza jurídica da compensação ambiental? É uma obrigação legal, ponto. Porque se a gente for ficar naquela confusão para querer saber o que é, nós vamos fazer 50 aulas dessa e não vamos chegar a lugar nenhum. Então, agora, todo mundo concorda, é uma obrigação legal. Para quê? Para ajudar a financiar a implantação dessas unidades de conservação. E aí tem uma outra coisa também curiosa, porque há muito dinheiro arrecadado em termos de compensação ambiental, fortunas, e esse dinheiro, em boa parte, também não tem utilização nenhuma, porque o Estado brasileiro também é incapaz de utilizar esse dinheiro. Houve uma confusão muito importante junto ao Tribunal de Contas da União, se podia colocar num fundo da Caixa Econômica, se não podia. Isso até hoje também não está claro, cada hora vai e volta. E o próprio Supremo Tribunal Federal, que decidiu a compensação ambiental anos atrás, acho que tem mais de 10 anos aquele acordo do Supremo sobre a compensação ambiental, aí tem um embargo de declaração e aquilo está lá, ninguém decidiu. Por quê? Porque é realmente uma confusão. Não é? Então, essa questão e o parque de papel é isto. É o quê? É uma estrutura que foi criada, muitas vezes foi criada até de uma forma aleatória, embora a lei do SNUC, ela estabeleça que para a criação de um parque é necessário que haja previamente audiências públicas, debate com a comunidade, etc., etc., e há várias decisões do Supremo Tribunal Federal, não só confirmando, como anulando atos que criaram parques. Tá? Isso, a jurisprudência é bem farta nessa situação. Então, aí, nessa questão do parque de papel, enquanto existir essa jurisprudência, ou esse pensamento que diz, não, mas se o parque foi criado, ele não pode ser descriado porque o Estado não desapropriou, qual é, do ponto de vista econômico,
qual é o incentivo que a justiça brasileira está dando para o Estado brasileiro. Crie parques quanto você quiser e não se preocupe com quanto vai custar isso, porque você, na verdade, não tem obrigação de desapropriar. A lei já te dá 11 anos, mas se mesmo assim alguém for querer reclamar, eu vou dizer aqui, não, de acordo com o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3º, só uma lei pode desfazer. Então, isso é um incentivo econômico ao quê? A desídia do Estado, né? A falta de planejamento do Estado, de fazer os parques adequadamente e de indenizar quem tiver que ser indenizado, né? Que sejam proprietários legítimos. É claro que não se desconhece que existem muitas áreas, muitas vezes com títulos grilados, títulos que a origem você não conhece, mas isso tudo pode ser bem organizado, tá? Isso não vejo dificuldade de que se organize isso. Mas esse é uma questão que nós precisamos ter clareza, embora muitos países ainda, mesmo nos Estados Unidos, que os parques são muito antigos, ainda há lugares nos Estados Unidos nos quais não existe uma regularização fundiária total. Mas como é que eles resolvem esse problema? Quando há essa dúvida com relação à regularização fundiária, eles simplesmente criam um sistema que permite, com determinados controles, a continuidade da utilização da área. Tá? O caso mais típico, por exemplo, é da Floresta Nacional de Tallgrass, que fica no Alasca, é um caso assim, muito famoso, anos que aquilo ali está em discussão, mas eles, ou bem ou mal, vão tentando lá uma forma qualquer de convivência. Então, acho que isso era uma coisa que a gente precisava fazer. Dentro dessa história, então, eu estou vendo que aqui está aparecendo um monte de pergunta sobre esse negócio de unidade de conservação. Aí, o João Emílio, você botou aqui, a sobreposição não é problema, vale unidade de conservação mais restrita. Há, inclusive, uma ferramenta de gestão chamada Mosaico. O que acontece? Ainda que exista hoje alguma jurisprudência do Supremo que tende a prestigiar a questão do mais restrito, a questão jurídica ela se resolve pela competência. Porque, veja, eu não posso... Se eu tenho uma lei municipal altamente restritiva, mas o município não é competente, aquela lei não vale. Não é o fato dela ser mais restritiva ou menos restritiva que vai dar força jurídica àquela lei. Essa é uma questão. Essa é uma questão. E uma outra questão que a gente precisa também colocar em discussão por exemplo, alguns estados brasileiros, vou dar o exemplo do Maranhão. O Maranhão tem lá uma lei que diz o seguinte: o babaçu é uma árvore imune a corte. Essa é uma lei do Maranhão. Essa lei é uma lei restritiva. Eu poderia dizer o seguinte: não, essa é uma lei que protege o babaçu, porque o babaçu é considerado imune a corte. Agora, se eu proíbo o corte de toda e qualquer espécime da espécie babaçu, eu posso estar criando uma barbaridade. Tanto que o Código Florestal Novo, a Lei 12.651, tem uma norma lá no fim, que ninguém lembra que existe, artigo 70 e pouco, uma coisa assim, que diz: é possível declarar não só um indivíduo, mas como uma espécie imune a corte, desde que você delimite a área geográfica. Porque se eu não delimitar a área geográfica,
Eu, quando digo o babaçu é imune a corte no estado do Maranhão, eu posso estar criando um absurdo. Porque eu posso precisar instalar um hospital no lugar que está cheio de babaçu e eu não posso cortar o babaçu. Então, esses conceitos, uma coisa que eu acho que é importante, que a gente precisa ter em vista dentro dessas questões ambientais, generalizações em termos de aplicação de direito ambiental não são boas conselheiras. A aplicação do direito ambiental tem muito a ver com o caso a caso. Qual é a situação concreta que eu estou enfrentando? Nesta situação concreta, justifica não cortar nenhum pé de babaçu? Justifica. Justifica. Nesta outra, não, porque eu tenho uma área com 50 mil pés de babaçu e eu preciso cortar 100 pés para instalar uma escola. Então, essa coisa, essa ideia do caso a caso, do caso concreto, do raciocinar com o caso concreto, a partir de alguns princípios, isso é fundamental, porque senão o que acontece? Eu vou contar o milagre e não vou dar o nome do santo. Contar o milagre e não vou dar o nome do santo. Um determinado cidadão político ocupou durante muitos anos mandatos legislativos e esse cidadão foi guindado a posto de ministro do Meio Ambiente e secretário de Estado do Meio Ambiente num estado importante da federação. Ele não conseguia administrar com as leis que ele mesmo tinha feito. Aí começou a mudar as leis. Por quê? Extremamente genérico para as questões. Não é possível que a gente ao tratar de questões ambientais, entre num grau de generalização que inviabiliza a própria aplicação do direito. Então, veja, nesse caso, por exemplo, dos parques, que é o que nós estamos tratando aqui, o parque é uma área com amplíssima proteção. Todos nós devemos, portanto, saudar a criação dos parques. Mas eu não posso, até devido a esse alto nível de proteção que eu tenho, sair... eu não sei se vocês... A maioria não deve lembrar. Existia uma norma que estabelecia uma zona de entorno de 10 quilômetros ao redor de unidade de conservação. Muito bem. Em Volta Redonda existe a famosa Floresta da Cicuta. Não sei se alguém aqui conhece. O entorno da Floresta da Cicuta ia dentro da cidade de Volta Redonda, ia dentro da cidade, acho que de Piraí, ou Barra do Piraí, que é bem pertinho. Né? Aqui, por exemplo, onde eu moro, aqui no bairro da Lagoa, o Cristo Redentor está dentro do Parque Nacional da Tijuca. O bairro do Humaitá está dentro dessa zona de amortecimento. Agora, faz sentido eu tratar o bairro do Humaitá ou o centro da cidade de Volta Redonda como um entorno de uma floresta nacional? Não. Então, nós precisamos entender o quê? Temos que ver o caso concreto, o caso a caso, porque essas normas altamente genéricas geram esse tipo de problema. Não é? E aí, o que acontece? Nós ficamos enredados em situações que não conseguimos resolver. E nós aqui, boa parte aqui, que tem a formação de direito, não é? Aí que diz aqui, mas temos um problema na hora da desapropriação indireta, o Carlos Moura. Tem. Por quê? Porque ainda que você... Aí a jurisprudência, como é que ela se criou? O que é uma desapropriação indireta? Desapropriação indireta é quando o conteúdo econômico da minha propriedade ele se esvai porque existem restrições postas pelo governo que me impedem a utilização daquele bem de acordo com o que a lei, em tese, autorizaria. Só que
Os tribunais dizem o seguinte: não, não, não. Só se paga desapropriação indireta se concretamente você for impedido de utilizar. Ou seja, joga a prova para, vamos dizer, o desapropriado indiretamente. Então, esse nós já estamos acabando aqui, porque o nosso compromisso é de 1 hora, mas eu já vi que esse tema, a gente pode voltar nisso aqui. Acho que a gente pode continuar esse tema na próxima aula, porque aqui estão falando, por exemplo, do problema de INEA. Se a gente pegar, muita gente não é do Rio de Janeiro, mas se a gente pegar, por exemplo, aquele parque da Costa do Sol, que é um parque que foi criado aqui no estado do Rio de Janeiro, tem cidades dentro do parque. Tem cidades dentro do parque. E aí, do meu ponto de vista, nós poderíamos ter uma solução jurídica para isso. Qual é a solução jurídica? Se um parque, pelo que está escrito na lei do SNUC, é uma área de beleza, beleza cênica, valor ecológico, etc., etc., ali tem uma cidade, aquele conceito do parque, aquele tipo administrativo que leva o administrador a declarar um parque, não está presente. Ao não estar presente, eu não considero aquilo como parque, tiro essa restrição, paro de atrapalhar a vida dos outros e fico com um parque onde realmente seja um parque. Isso tudo são temas que a gente ainda precisa discutir muito, mas nós temos que discutir com uma visão, do meu modo de ver, com uma visão pragmática de resolver os problemas e não de aumentar os problemas. Não é? E há muito essa tendência. Agora, nós aqui, dentro daquele nosso conceito de 1 hora, nós já estamos praticamente acabando. Mas pelo que eu estou sentindo aqui da movimentação, o tema, vamos dizer, é palpitante. Então, a gente pode continuar na próxima, a partir dessas discussões continuando dentro desse negócio e peço que quem puder dê uma olhada nesse trabalho da Bia, porque realmente é um trabalho legal, tá? Continuando nessa discussão de parque de papel, questão de desapropriação, etc., etc., a gente pode continuar com isso, tá? E também tem um negócio que daqui a pouco vai cair aqui a nossa plataforma. Tá? Aqueles que não estão acostumados a comparecer com a gente sempre faz de 1 hora, porque mais do que isso fica cansativo, e tanto para mim como para vocês. Mas a gente pode continuar semana que vem com o Parque de Papel 2, tá? E eu agradeço aí o interesse de vocês todos e a boa vontade, e até a próxima, tá bom? Então tá, gente. Tchau, tchau. Tchau. Que tá...